Boa noite a todos. Então a gente vai começar a introdução da disciplina de operações unitárias. Essa discussão de hoje é baseada na leitura que vocês fizeram, né, de forma assíncrona e que norteou também o formulário que vocês já preencheram, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as bases que definem as operações unitárias de separação composicional. Bom, como a gente viu, a separação composicional usualmente tem como corrente de entrada, né, uma corrente em uma única fase, uma corrente homogênea. Eventualmente pode ter em mais de uma fase, por exemplo, eu posso ter uma alimentação líquido-vapor? Posso. Mas, normalmente a alimentação da operação unitária, ela está numa única fase. E o que caracteriza a corrente, né? O que caracteriza a corrente são basicamente essas quatro variáveis aqui, ó: temperatura, pressão, vazão molar ou vazão mássica e a composição da corrente. Bom, então eu tenho essa corrente e eu botei essa cor vermelha de propósito, chamando a atenção que essa corrente ela não está especificada para uma determinada, para continuar no processo. Então, seja para o seu descarte ou sua utilização como produto final, seja para entrar no próximo equipamento, essa corrente ela está com principalmente a composição não especificada. Se tivesse a temperatura não especificada, eu poderia usar algum dispositivo que vocês viram lá em Operante 2 para resolver, né, esse problema, um trocador de calor, etc. Se a pressão não tivesse especificada, eu poderia usar alguma máquina operatriz ou uma máquina motriz para resolver. Lembrando que a máquina operatriz tira energia da vizinhança e joga energia no sistema, e uma máquina motriz, ela tira energia do sistema e devolve, transforma essa energia e devolve para a vizinhança. Se a vazão não estiver especificada, eu posso propor bifurcar, usando um T, algum dispositivo que bifurca a minha tubulação. Agora, se a composição não está especificada, e eu estou nessa T e nessa P, eu preciso agir de alguma maneira para que essa corrente ela sofra algum fenômeno físico, físico-químico, né? Vai se caracterizar uma operação unitária se a gente não tiver uma reação química irreversível. Eventualmente você pode até ter algum tipo de reação aqui para ajudar a separação, mas ela tem que ser reversível, porque senão eu altero a molécula, né? E aí eu vou ter, para caracterizar uma separação, eu tenho que ter duas ou mais saídas. E essas saídas, elas podem estar em fases diferentes, por exemplo, pode estar em vapor e líquido, né? E cada saída dessa pode estar numa condição de estado completamente diferente, né? Temperatura diferente, pressão diferente, e óbvio que era, né, a meta da operação era mudar a composição, vai estar em composição diferente. Então, esse é o esquema básico, né, para uma separação que se insere no contexto da nossa disciplina. Bom, e aqui essa transparência ajuda a gente também a já antecipar algumas coisas, né? Quais são as variáveis que caracterizam uma corrente? Né? O que eu preciso para ter todas as informações sobre a corrente? Eu preciso das variáveis de estado, que são variáveis intensivas, e a vazão, que é a variável extensiva. Bom, como a gente viu, se eu estou naquela TIP com uma corrente, naquela composição, em uma única fase, ou naquela condição de estado, para eu fazer uma redistribuição de moléculas, de modo que as novas fases criadas estejam em outras composições, isso não é um processo espontâneo, né? Elas estavam confortáveis naquela condição de estado do jeito que elas entraram no equipamento.
Se eu quero perturbar isso, eu vou ter que fazer alguma alteração de alguma variável de estado. Ou perturbar isso de alguma outra forma. Então, as operações unitárias que visam a separação composicional, ela é dividida em algumas classes. E essas classes, a classificação, ela se define a partir da estratégia que a gente adota para perturbar aquela corrente. Então, por exemplo, se ela entra num determinado estado físico e eu altero temperatura e pressão, fornecendo ou tirando calor, ou alterando a pressão, fornecendo energia mecânica ou removendo energia para o processo viscoso, né? Mas eu não incorporo nenhuma outra corrente auxiliar nesse processo, a gente tem o que a gente chama de separação por criação de nova fase. Então, a gente perturba a entrada, perturba sua temperatura e sua pressão. Com isso, eu desestabilizo aquelas moléculas que estavam inicialmente numa única fase e elas vão se encontrar num novo estado de fase. E, eventualmente, para que haja separação, elas vão ter que se bifurcar em uma ou mais fases. Em duas ou mais fases. Aqui é o exemplo clássico de uma entrada e duas saídas. Né? Uma fase aqui, outra fase aqui. Muito comum é que essa fase seja vapor, né? A fase leve um vapor e a outra fase uma fase líquida. Bom, a outra maneira de redistribuir as moléculas de uma corrente que está confortável ali naquelas condições, sem alterar de maneira significativa as condições de pressão e temperatura, por algum motivo especial, eu posso adotar, eu posso utilizar uma corrente auxiliar. Essa corrente auxiliar vai fazer o papel do que eu chamo de agente de separação máximo, que em inglês é Mass Separation Agent. Então, eu pego a minha corrente problema, minha corrente de alimentação, faço ela ter um contato íntimo com esse agente de separação máximo e, ao fazer esse contato íntimo, eu tenho que tomar o cuidado de que essa corrente, que vai ser formada por uma ou mais moléculas que caracterizam essa corrente, essas moléculas elas não se percam na minha corrente alimentada. Porque senão eu vou ter toda hora que ter reposição. Então eu tenho que pensar a seleção desse agente de separação máxima. A primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é que ele mantenha dentro do equipamento sempre duas fases. Uma fase rica nesse agente de separação máximo e uma outra fase rica nas moléculas que não interagem com o agente de separação máximo. E aí eu já estou dando uma dica, né? Qual é o princípio de separação aqui? Eu exploro, quer dizer, a seleção desse agente, ele tem que garantir a manutenção sempre de duas fases e ele tem que ter uma afinidade seletiva por uma ou mais moléculas presentes na corrente alimentada. Esse é o truque. Então, o equipamento, qual é o papel do equipamento nesse processo? O papel do equipamento é um dispositivo de contato. Simplesmente isso. Onde toda vez, gente, toda vez que eu penso no dispositivo de contato, eu estou pensando em garantir duas coisas fundamentais. Máxima área de contato com mínima perda de carga. Principalmente se tiver vapor envolvido, corrente de vapor. Então, a ideia desse dispositivo é garantir o máximo de área de contato entre essas duas correntes com mínima perda de carga. Mas para que eu quero o contato dessas correntes? Para garantir a área. E aí,
os meus alunos que acabaram de terminar a FT3, né, já devem imaginar, opa, quando eu boto duas correntes em contato, o que acontece na interface desse contato, ou seja, naquele plano bidimensional, onde de um lado desse plano eu tenho a corrente rica no agente de separação mássico e na outra face, né, eu tenho a corrente rica no que eu chamo de carreador, das moléculas carreadores. E eu estou falando, gente, daquela mistura que está tocando a interface, não longe. Está tocando a interface por um lado em relação àquela mistura que está tocando a interface do outro. O que se estabelece aqui entre essa mistura que está tocando a interface e essa aqui? Só vale para aquelas moléculas que compõem a mistura que estão aqui tocando a interface. Se estabelece um equilíbrio termodinâmico. Então, o equilíbrio termodinâmico significa que ambos os lados estão na mesma temperatura, né? Ambos os lados na face e estão na mesma pressão. As moléculas que estão aqui vão se redistribuir de modo a garantir que o potencial químico de todos os componentes sejam iguais dos dois lados da interface. E aí, isso significa que vai ter uma relação matemática relacionando essas duas composições. Como longe da interface a composição é diferente dessa, eu crio a condição necessária para a transferência de massa. E a seleção desse agente de separação mássico, ela é espertinha, de modo que o potencial químico do agente de separação mássico seja muito baixinho aqui na interface, de modo que ele praticamente não migre para o outro. Né? Não migre. A gente, por hipótese, pode assumir que a perda de agente de separação mássico é quase nenhuma. A concentração dele pelo outro lado é quase zero. E aquelas moléculas que eu não quero que migrem, que eu vou chamar de moléculas que compõem o carreador, elas também não interagem bem com o agente de separação mássico, porque os grupos funcionais não são grupos que interagem. Então também a perda desses carreadores para esse lado também é baixa. E aí só algumas, ou às vezes uma molécula presente na corrente alimentada é que realmente vai migrar para outra corrente. E aí eu separo as fases na saída do equipamento, né? Isso pode ser cocorrente ou contracorrente. Então essas fases têm que ter diferença de propriedade física, diferença de densidade, para poder depois separar elas usando o campo gravitacional. E a corrente rica no carreador vai estar isenta daquele cara que migrou para o MSA. E a corrente rica de MSA vai estar rica com a composição mais alta daquele cara que interage preferencialmente com ele. Toda vez que eu bolo um processo desse, gente, eu tenho que ter um outro processo acoplado aqui do lado para fazer a recuperação desse agente de separação máximo. Porque eu não posso estar sempre entrando com ele fresco. Então eu tenho que depois recuperar esse agente de separação máximo. Esse contaminante, ou ele vai ter uma função no processo, ou eu vou ter que pensar, do ponto de vista ambiental, do que fazer com ele. E eu reciclo o agente de separação máximo para o processo de separação original. Então, obrigatoriamente, quando eu penso em processos desse tipo, eu tenho que ter um outro acoplado aqui para a recuperação do agente de separação máximo. Uma maneira de baratear isso, que é evitar essa necessidade de recuperação, é a gente pensar no agente de separação máximo que fique fixo no equipamento. E uma maneira de fazer isso é a ideia de barreira seletiva, ou de membrana. Mas como é que eu encaro a membrana, então, nesse caso? A membrana, ela vai ser um plano que vai separar o equipamento em dois compartimentos, onde eu promovo o escoamento nesses dois compartimentos. A alimentação vai entrar por um lado, né? E aí essa membrana, que está aqui representada por essa linhazinha aqui, só lembrando que vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá, gente?
A membrana que está aqui representada por essa linhazinha aqui, ela, na verdade, ela tem volume. Isso é importante chamar a atenção. A membrana tem volume. Se a membrana tem volume, ela representa um contínuo sólido, né? A maioria das membranas ela é sólida. Casos particulares, mas de membrana líquida suportada, mas aí é uma outra discussão. Então eu tenho um contínuo sólido. Então a membrana representa uma fase. Por isso que eu falo que a membrana é um agente de separação máxima. Ela representa uma fase. Só que ela fica paradinha lá. E o que acontece? Nesse outro compartimento, que fica abaixo da membrana, ele não pode vazar nada dessa corrente para cá, a menos aquelas moléculas que atravessam a membrana. E qual é a vantagem de separar o equipamento em dois compartimentos? Porque eu posso brincar com temperatura e pressão diferente dos dois lados. Ao fazer isso, eu crio aqui uma região, por exemplo, de pressão mais alta, onde está tendo a alimentação da corrente, de modo a favorecer a solubilidade de todas as moléculas que estão aqui na corrente, na membrana. E aqui eu crio uma condição, por exemplo, de pressão mais baixa, de modo que a solubilidade vai ser menor. Lembra, a membrana tem volume. Então eu vou fazer aqui minha mão, vou botar a membrana na vertical, vou botar aqui na horizontal. A membrana tem volume. É esse espaço aqui entre as minhas mãos. Tá? Apesar da minha mão ter volume, pensa que a minha membrana, minhas mãos agora representam as interfaces corrente alimentada membrana e aqui embaixo, que é a corrente de permeado. A gente dá esse nome porque a gente fala que a corrente permeou a membrana desse lado. Então, aqui em cima, pressão está alta e a composição é a composição da corrente de entrada. E a temperatura também da corrente de entrada. Aqui embaixo, a pressão é mais baixa, por exemplo. Então, onde você acha que os gases vão solubilizar mais? Nessa interface ou nessa interface? Nessa aqui. A condição está mais propícia para uma corrente fluida se solubilizar numa corrente condensada, num volume, numa fase condensada, né? Região de alta pressão. E aí, moçada, todos os gases vão se solubilizar, mas dependendo da natureza química das moléculas que compõem a corrente de entrada e da natureza química das moléculas que compõem a membrana, normalmente são polímeros, e a gente sabe que tem polímeros que são apolares, polímeros que são polares, polímeros têm mais espaço entre suas moléculas, polímeros têm menos espaço entre suas moléculas, polímeros têm mais mobilidade entre seus segmentos e polímeros com menos mobilidade entre seus segmentos. E aí, cada molécula vai, né, com a afinidade diferente, vai solubilizar numa quantidade diferente. Então, aquelas moléculas que solubilizam mais vão ter um maior gradiente de potencial químico ao longo do volume da membrana. Aquelas que solubilizam menos vão ter um menor gradiente de concentração. Então, a termodinâmica, aqui, novamente, estabelece o limite da separação. E aí começa a transferência de massa ao longo da membrana. E aí tem os efeitos de difusão. Moléculas maiores vão ter mais dificuldade de difundir, moléculas menores vão ter mais facilidade. E o conjunto de força motriz através da membrana e difusividade através da membrana vão definir a permeabilidade de cada molécula que compõe a corrente alimentada através da membrana. Permeabilidade e força motriz. Então, quem tiver o maior fluxo vai enriquecer mais o permeado. Quem tiver o menor fluxo vai enriquecer menos. Como há uma competição entre duas correntes, a corrente que continua cruzando a câmara aqui de cima, né? Como tem um escoamento aqui, uma máquina de fluxo empurrando, né, para a saída, você tem a competição dessa corrida. Então, aquelas moléculas que perdem nessa corrida acabam enriquecendo a corrente que sai aqui.
as moléculas que ganham essa corrida acabam enriquecendo essa corrente aqui. E esse é o princípio de funcionamento de membranas seletivas. Uma outra maneira de fazer isso, e é legal que membranas, ela pode ser operada, né, na maioria das vezes, é um processo contínuo, o que é ótimo para a nossa indústria química, na indústria de transformação, onde a maioria dos nossos processos são pensados de forma contínua. Uma outra maneira é você fazer o seguinte, olha, eu vou ter uma corrente fluida, gasosa ou líquida, que eu quero remover um determinado contaminante ou alguns contaminantes dessa corrente. Aí eu crio um leito de partículas, essas partículas são porosas e essas partículas têm sítios ativos. Esses sítios ativos, eles interagem preferencialmente com uma ou mais moléculas da corrente alimentada. Então, quando eu faço escoar, né, escoamento em leito poroso, que vocês viram em Operute 1, né, seja leito fixo ou leito fluidizado, vocês fazem escoar o leito, a corrente por esse leito, você começa a ter a transferência de massa dessas moléculas em direção ao interior dos poros. Quando uma molécula ela dissolve no sítio ativo, ela abandona a fase fluida. Então você acaba dentro de cada partícula criando um gradiente de concentração entre o interior da partícula e a corrente que está passando fora da partícula. E aí você vai ter esse processo de moléculas, né, migrando preferencialmente para o interior da partícula por transferência de massa. Só que, como os sítios ativos são limitados, esse processo tem natureza transiente. Ele tem natureza fundamentalmente transiente. Então, essa força motriz ela vai diminuindo à medida que os sítios vão sendo ocupados. Até o momento que todos os sítios vão estar ocupados. E aí, o sólido vai estar ali só gerando perda de carga. Ele não vai promover mais nenhuma separação. Então, toda vez que vocês pensarem num processo de separação, de absorção, vocês têm que pensar em incorporá-lo num processo contínuo, em sempre ter duas ou mais colunas trabalhando em defasagem. Enquanto uma está operando, a outra você está recuperando. Quer tentar, né, processo economicamente viável, você recuperar o recheio de tempos em tempos. E aí você vai fazendo um intertravamento de válvulas e bombas, de modo a fazer essa brincadeira. Certo? Como ninguém está me interrompendo, eu imagino que está tudo caminhando bem, né? Nada melhor do que uma aula depois de uma leitura. Então, finalmente, gente, tem uns equipamentos que são menos usuais, que eu vi na estatística que eu acompanhei do formulário, muitos de vocês deixaram em branco isso. Que é mais raro vocês terem contato com esse tipo de equipamento. Assim como em Operute 1, a gente pode explorar um campo externo para fazer separação a nível molecular. Vocês acreditam nisso? Pois é. Só que esse campo tem que ser intenso. Por exemplo, o que é uma ultracentrífuga, aquela que beneficia o urânio? Repara que a diferença entre o urânio que é radioativo e não radioativo é uma unidade de massa molar. É muito sutil. Então eu tenho que fazer um campo centrífugo muito intenso para que, por diferença de velocidade terminal, igualzinho lá a centrífuga que vocês viram pelo T1, a molécula mais pesada, entre aspas, né, ela atingir a parede do equipamento antes do outro. E aí você faz aquela brincadeira de underflow e overflow como a centrífuga clássica. Claro que não é assim, eu estou simplificando, tá? Eu mesmo não conheço a ultracentrífuga direito, o funcionamento dela. Porque os detalhes da ultracentrífuga, eles normalmente são segredos militares, justamente por causa da sensibilidade que a gente tem do beneficiamento de urânio para a questão de armas, né? Agora, poderia ser um equipamento que a gente poderia fazer uma análise econômica e avaliação, por exemplo, de fazer a separação CO2 metano no cenário de plataformas offshore. Por que é o caro desse equipamento? Ele requer energia para gerar esse campo centrífugo. Em plataforma, energia não é bem um problema, né? Então,
você tem energia lá. E como as correntes, seja ela, por exemplo, do CO2, que eu eventualmente quero reinjetar no poço, seja de metano, que eu quero levar, eu preciso de pressão para levá-la para o continente, então eu economizaria em bombas, em compressores. Então valeria a pena. A gente e como ele é um equipamento compacto, para um cenário de plataforma é bem interessante. Eu não sei se o balanço em alto mar poderia ser um problema para as ultracentrífugas. Pode ser um problema, provavelmente. Mas a gente não consegue nem fazer uma análise de viabilidade técnica ou viabilidade econômica em função do sigilo. Mas tem um outro processo, que é o processo de separação por membrana, quer dizer, tem essa característica aqui, de você ter um compartimento, só que assim, você tem duas membranas. Membranas que tem carga, né? E você liga essas membranas a um potencial elétrico. Aí você passa uma mistura salina no meio, né? Você tem uma salmoura, água do mar, você passa ela no meio, os íons positivos vão para um lado, os íons negativos vão para o outro, e você consegue separar. E aí você sai com a água desgaseificada e você vai fazendo um sanduíche disso aí e vai fazendo as soluções concentradas entre as membranas, que a gente chama de eletrodiálise, que usa um campo externo, que também poderia ser caracterizado nessa categoria de processo de separação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, gente, aí vem uma mensagem importante aqui embaixo, né? Então, a taxa de separação é governada pela transferência de massa. Mas o limite da separação, tirando esse último aqui que usa um campo externo, o limite da separação ele é definido pela termodinâmica. Então, o equilíbrio termodinâmico ele vai estabelecer o máximo que eu consigo concentrar ou diluir de uma determinada corrente. Agora, a velocidade com que isso acontece depende da transferência de massa. É basicamente essa informação, e talvez seja a informação mais preciosa desse início aqui, porque vale tanto para criação de fase, como uso de agente de separação mássico-fluido, uso de barreira seletiva e uso de sólidos adsorventes. Bom, e aí, gente, existe uma série de fatores que vão nortear a tomada de decisão de quais processos que vocês vão usar, né? Então, antes de definir por uma operação de separação específica, vocês têm que responder algumas perguntas que são fundamentais, tá? Então, isso eu queria combinar com vocês. Ao longo de toda a disciplina, a gente sempre, antes de começar, lá em projetos 1 e projetos 2 também, antes de pensar numa determinada tecnologia, eu tenho que olhar para a corrente que eu quero tratar. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: quais são as condições da corrente a ser tratada nessa operação? Resumindo, qual é a temperatura, qual é a pressão, qual é a vazão e qual é a composição dessa corrente. Tá? Isso eu tenho que ter na mão para começar qualquer projeto. Eu tenho que ter todas as informações das correntes que vão entrar naquele equipamento que eu quero ou projetar ou analisar o desempenho. Qual a vazão. Em que fase se encontra também é interessante, porque pode já limitar algumas tecnologias. Já que eu vou ter que fazer uma análise da corrente de entrada, eu já olho em que fase que ela se encontra, e eventualmente se ela encontra em mais de uma fase. E antes de pensar no equipamento de separação de composição, eu posso fazer, peraí, será que não vale a pena eu passar no equipamento físico primeiro para separar essas fases? Ou, tudo bem, jogar a mistura, mesmo bifásica, para dentro do equipamento, e lá dentro eu vou separar. Então, essa é uma análise que vocês têm que fazer a priori, que também vai nortear o tipo de equipamento que vocês vão usar. As condições de temperatura e pressão que elas se encontram. Então, essa é a primeira coisa, né? A segunda pergunta fundamental que vocês têm que responder é: o que se deseja fazer com esta corrente? Qual a meta de separação? Essa é a pergunta principalmente para projeto de equipamento.
Então, essa pergunta ela normalmente aparece assim: qual é a eficiência que eu espero? Ou vai ter um limite de composição para uma determinada corrente de um determinado componente? Ou vai ter um limite de vazão? Olha, eu quero tanto de produtividade dessa corrente, tanto de produtividade dessa. Então vai ter um conjunto de metas a serem atendidas, que nem sempre a gente vai conseguir atender tudo de uma vez, mas a gente precisa ter isso bem estabelecido para escolher o equipamento principal e, eventualmente, equipamentos auxiliares que vão compor o processo. Né? Então, qual é a pureza desejada nas correntes de saída dos produtos? Lá na apostila, você viu que eu botei até outras, né? Outras perguntas relacionadas a isso, que são alternativas à questão da pureza. Definir limites para as vazões de saída ou uma razão de vazão. Ou seja, eu quero que a vazão da corrente de cima seja o dobro, o triplo, 1,5 a vazão de baixo. Isso é muito comum, principalmente no flash. Definir condições de temperatura e pressão nas correntes de saída, que não necessariamente eu posso impor o meu equipamento principal, porque eu sempre posso usar equipamentos auxiliares para isso. Né? Em que fase esses produtos, né, são esperados esses produtos. Então, essas perguntas finais, eu posso sempre usar equipamentos auxiliares, como válvulas, bombas, compressores, né? E, claro, a tomada de decisão também norteada pelo custo desses equipamentos, né? Às vezes, para atender uma determinada separação, pode envolver um reciclo. Para fazer esse reciclo, eu tenho que fazer uma recompressão da corrente de saída. Uma recompressão pode encarecer muito o processo, e aí eu vou ter uma outra tecnologia concorrente que, eu acho que vai sair mais barato. Então, a tomada de decisão também envolve o tempo todo fazer análise econômica das tomadas de decisão, né? Bom, a outra pergunta, então, o que vocês têm nesse momento? Bom, eu sei tudo sobre a corrente de entrada, temperatura, pressão, vazão e composição. Se eu sei composição, eu sei quais são as moléculas que estão lá. Se eu tenho uma meta de separação, eu já sei o que eu quero fazer. Então, aonde que eu quero fazer eventualmente um corte, moléculas mais leves vão para cá do que um determinado componente, moléculas mais pesadas vão para cá, ou moléculas que interagem preferencialmente, moléculas polares vêm para cá, moléculas apolares vão para lá. Então, eu tenho que olhar para a mistura que está entrando, eu tenho que olhar para a meta para saber o que eu vou explorar. Qual é a diferença dessas moléculas que estão entrando que me permite explorar um mecanismo de separação? Então, eu posso olhar, por exemplo, as diferenças moleculares, né? Se elas têm massa molar diferente, tamanho diferente, e aí uma maneira de ver tamanho é o volume de Van der Waals ou raio de giro. Formas diferentes, que é a área de Van der Waals. Eu posso olhar para ver se tem alguma molécula que tem momento de dipolo, ou se alguma molécula tem momento de quadripolo, que vai dar uma polarizabilidade à molécula. CO2 é um caso clássico. Ela é uma molécula apolar, mas quando ela se aproxima de grupos polares, você faz uma redistribuição dos elétrons. A constante dielétrica do meio, se tem carga elétrica, né, no caso de soluções eletrolíticas. Então, isso tudo eu posso, né, que eu caracterizo como diferenças moleculares das espécies químicas que compõem a minha corrente de entrada. Ou então eu posso explorar diferenças termodinâmicas ou termofísicas. Por exemplo, qual é a diferença de pressão de vapor, né, ou numa determinada temperatura, ou a diferença de temperatura de ebulição numa determinada pressão, ou a diferença de solubilidade em diferentes solventes, ou para atender a ANE, né, em diferentes agentes de separação máximo. A absorbilidade, que eu acho que é uma palavra que eu inventei, liberdade poética aqui, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, a afinidade específica das moléculas que estão entrando com sítios ativos de algum sólido, né? Sólidos porosos como sílicas, sílicas aluminas, aluminas,
E agora os sólidos mais modernos são os MOFs, carvão ativado e assim por diante. Você tem interação só física, interação química, como é que é isso? Né? Se tem algum componente de condições supercríticas, tudo isso eu posso tentar explorar para fazer a separação. Uma outra coisa que eu exploro, né, principalmente em membranas, onde eu posso, por exemplo, trabalhar com difusão, né, transferência de massa em fase sólida, a diferença de difusividade das espécies naquele meio sólido. Também a dissorção, né, eu posso fazer por restrição de tamanho, quando eu tenho a dissorção só física. Então, moléculas maiores vão difundir mais lentamente pelo sólido ou mais lentamente pela membrana. Tudo isso pode ser explorado, né? E uma sinergia do meio. E aí vocês vão ver lá na apostila que eu cito algumas referências e dou destaque para essa referência aqui, que é o livro The Properties of Gases and Liquids, que é um livro que eu acho extremamente útil. Porque não só ele tem banco de dados de propriedades termofísicas, de componente puro, como ele tem um compilado de uma série de equações teóricas e equações empíricas para estimativa de propriedades termofísicas de mistura e de componente puro também. Então eu acho que é um livro que todo engenheiro químico tem que ter por perto. Porque as bases de dados, né, online, elas realmente são pagas, como DPI e PPR, né? Que eu também citei lá nas notas. Essas bases realmente são pagas, então não sempre estão disponíveis. Então, esse livrinho é quase que um handbook ou similares, como esse livro aqui do Danner, né? Quase também são livros que com essa proposta. Eu gosto muito desse aqui, porque é um livro cujos autores são autoridades muito respeitadas no mundo. Já é um livro na sua 5ª edição, você já está com alguma maturidade, etc. Bom, eu cito aí estudar o exemplo 1.1 da página 6, lá do livro do Sider, né, do nosso livro-texto. Bom, aí, gente, tem outras perguntas que a gente pode fazer que são auxiliares, não são, considero que são perguntas-chave. São perguntas que eu vou fazer a posteriori, né? Depois eu faço um filtro a partir dessas perguntas iniciais, onde vão me limitar o número de tecnologias disponíveis para aquela ação, para aquela separação, e aí eu faço outras análises, né? Maturidade tecnológica. Né? É muito comum vocês ouvirem em refinaria de petróleo, quem trabalha em refinaria ou faz estágio em refinaria, que eles dizem assim, aqui a gente quer... do que eles falam? Não é maturidade que eles usam, eu esqueci o termo que eles usam. Né? Eles falam maturidade máxima, mas é um sinônimo para maturidade, e ineditismo zero. Então, eles querem processos onde eles já conhecem, onde já foi utilizado em várias plantas no mundo, né? Já tem vários fornecedores para aquelas unidades de fabrico, para aquela tecnologia, diminui muito o risco do projeto. Né? Outra coisa que analisar é facilidade de scale-up e revamp. A diferença de scale-up para revamp scale-up é durante o projeto. Então, muitas vezes, eu não tenho modelos que representam bem o fenômeno ali dentro. Então, eu uso os modelos de fenômeno de transporte, os modelos de Operud, que são baseados em fenômeno de transporte e termodinâmica, e proponho uma estratégia de scale-up. Então, eu começo com um equipamento pequenininho, de bancada, né? Tiro um parâmetro do scale-up, a partir desse parâmetro eu faço uma transposição de escala para uma piloto. Aí eu monto a piloto, que já é mais caro, já envolve mais dinheiro, mais tempo, mais envolvimento. Em cada etapa dessa eu preciso de uma análise econômica. E aí eu faço a piloto e faço, modelo a piloto, tiro os dados experimentais da piloto e refino os meus parâmetros de scale-up. E aí eu posso fazer várias etapas do scale-up até chegar na planta industrial. Tá? Quanto mais inédita for a tecnologia e menos conhecimento a gente tem sobre o detalhamento do fenômeno, mais etapas de scale-up eu preciso fazer. O revamp não.
O revamp já é uma seguridade da operação. Para aquele processo, se ele for fácil de aumentar de escala ou diminuir de escala, ele vai atender à sazonalidade dos processos, da indústria de bebida, por exemplo, bebida alcoólica, nós chamamos de cerveja, ou hoje que a gente vive em crise, que as nossas plantas estão reduzidas, mas de repente a gente teve um momento de expansão da indústria petroquímica, então muitas plantas passaram por revamp, que é aumentar a capacidade dos seus equipamentos já existentes. Então o scale-up é mais em relação ao projeto, o revamp mais a flexibilidade da operação, né? Quando a gente fala em versatilidade bom, se eu precisar fazer uma mudança, esse equipamento eu consigo facilmente acoplar um outro para melhorar ou para atender uma nova especificação do projeto? Então, por exemplo, eu posso acoplar, por exemplo, um processo de separação por membrana a uma coluna de destilação para fugir de um ponto de azeótropo? Isso é fácil de fazer, né? Então, isso tudo tem que ser analisado, né, a posteriori. Outra coisa que eu tenho que analisar, que aí tem a ver também com operação, é a severidade da operação. Temperaturas altas, pressões altas, né? Estados de fase supercrítico, isso tudo coloca a operação, aumenta muito o risco da operação, colocando a segurança do trabalho, né, a segurança dos operadores, demandando por mais cuidado. E isso onera a operação, né, além de colocar em risco os seus funcionários. Claro, eu sempre tenho que estar de olho em demanda de energia, tanto do ponto de vista de custo como do ponto de vista ambiental. Também é um problema aí já de custo, né? Limitações de espaço físico tem a ver com projeto, né? Quando você tem plantas offshore, isso não é muito um problema, a menos que você entre uma planta existente, vai ter que fazer uma adequação na planta. Então, é o custo de capital que tem que ser analisado também. Então, essas perguntas, elas vão ajudar a gente a fazer o ajuste fino das tecnologias que a gente já tinha selecionado antes em função daquelas discussões anteriores, né? Então, explorando, agora vamos explorar um pouquinho o seguinte, porque definido a meta e tendo claro a corrente que você vai tratar, o desafio está no item 3, né? Qual é o mecanismo de separação que eu vou usar? Então, por exemplo, isso aí, gente, que a gente vai fazer agora, é só uma amostra do que eu espero de vocês na dinâmica. Por exemplo, moléculas formadas por espécies que apresentam grandes diferenças de volatilidade. Então, eu posso usar, por exemplo, flash, que é um estágio de equilíbrio líquido-vapor, que é uma separação onde eu perturbo a fase, gero uma nova corrente, né, usando um único estágio de equilíbrio. Então a gente tem condensador vaporizador parcial e o flash, vaporizador flash. Uma corrente formada por espécies que apresentam pequenas diferenças em volatilidade. Aí a gente está falando da coluna de destilação. Porque eu preciso, num único estágio de equilíbrio não vai dar conta, eu preciso de mais estágio de equilíbrio. Formada por espécies que apresentam valores de volatilidade muito próximos. Aí, gente, para usar a destilação, eu precisaria de uma coluna de infinitos estágios. De muitos estágios. Aí começa a ficar muito caro. Uma outra situação, por exemplo, como uma coluna de destilação eu tenho que ter uma fonte quente e elevar a temperatura de uma das correntes, né, elevar a temperatura das moléculas, eu posso ter uma molécula ali que é termossensível, termolábil. E ela se decompõe em temperatura alta. E aí destilação eu não posso usar. E aí eu posso pensar em usar um agente de separação ácido em escoamento. Por exemplo, numa destilação extrativa, numa coluna de absorção, né?
Outros exemplos é a absorção e dessorção, que também usa esse princípio. Porém, a absorção ela é usada quando a corrente alimentada está em fase de vapor. E a dessorção, o esgotamento, ou stripping, é usado para quando a corrente que eu quero tratar está em estado líquido. Né? E suas variações, né? Existem várias variações nesse sentido, de fazer processos híbridos, né? De absorção com condensador, stripping com refervedor, que são processos que misturam um pouco da ideia da destilação com a utilização do agente de separação mássico fluido. Né? Então, quando os componentes a serem separados apresentam um azeótopo, então a destilação tradicional se torna inviável. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na destilação azeotrópica, ou, por exemplo, na pervaporação, que é um processo por membrana, não clássico. A pervaporação, vocês não escutam falar muito, porque é um processo que ainda tem alguns gargalos tecnológicos e ainda não se popularizou. Mas ainda tem muita pesquisa trabalhando nessa ideia. Né? E ela concorre justamente nessas situações onde a destilação clássica se torna inviável. Né? Então, quando a alimentação encontra-se em fase líquida, seus componentes são termoláveis. Né? E aí, quando está em fase líquida e os componentes são termoláveis, e além disso, a espécie que eu quero remover, ela tem baixa volatilidade, não adianta eu pensar numa stripping, porque senão eu vou ter que fazer vácuo. E aí, se eu fizer vácuo, o agente de separação mássico vai... eu vou acabar evaporando outras coisas que eu não quero. Então, quando eu não posso usar destilação, e quando o componente que eu quero remover da corrente ele tem baixa volatilidade, eu faço uso da extração líquido-líquido. Lembrando que para isso eu tenho que usar um agente de separação mássico também líquido. E esse agente de separação mássico ele tem que estar numa outra fase. Então tem que ver qual é a natureza química da molécula, das moléculas que compõem o carreador, que eu não quero que interajam com o meu agente de separação. E aí escolher uma molécula completamente diferente, natureza química completamente diferente. Então, se o meu carreador é polar, eu tenho que pensar num agente de separação mássico apolar e vice-versa. De modo que eu mantenha duas fases ao longo do separador. E aí, dentro desse solvente, ou desse agente de separação mássico, eu posso ter um componente ativo que vai interagir seletivamente com o cara que eu quero remover. Ou por diferença de solubilidade, ou usando algum princípio ativo, né? Algum componente ativo lá dentro do meu solvente. Bom, gente, é isso. Eu vou continuar gravando para vocês aqui fazerem algumas perguntas. Vocês gostariam de contribuir com alguma pergunta, alguma coisa? Professor, você poderia repetir, por favor, a parte da extração do líquido-líquido que eu me perdi? Então, extração líquido-líquido. Eu tenho uma corrente que eu quero tratar, ela está líquida. Certo? E aí tem um ou mais componentes que eu quero remover daquela corrente líquida. Mas esse componente ele é pesado. Se bobear, ele é mais pesado até que os outros. Então, não vai ser fácil, eu não vou conseguir tirar por uma stripping, por uma dessorção, ou usando um agente de separação mássico vapor. Então, uma alternativa é usar um agente de separação mássico também líquido. Então, a corrente alimentada é líquida e meu agente de separação mássico também é líquido. Só que eles não podem se misturar. Então, eu tenho que ver a natureza química dos componentes que eu não quero mexer, que eu vou chamar de componentes que vão compor a parte carreadora do contaminante,
E aí eu tenho que escolher um solvente de natureza química completamente diferente. Óleo-água, por exemplo. Polar a polar. E aí eu vou contactar. O equipamento vai ser um dispositivo de contactação. Só que ao invés de ser uma contactação líquido-vapor, vai ser uma contactação líquido-líquido de dois solventes imissíveis. De dois líquidos imissíveis. E aí eu vou ter o quê? Vou ter uma interface líquido-líquido. E nessa interface líquido-líquido, os componentes vão se distribuir na interface. E aí vai ter a transferência de massa da interface para o bulk. Só que eu quero que isso seja feito de modo que só aquele componente que eu quero extrair migre para outra fase. Então eu posso conseguir isso olhando só para a termodinâmica, para a solubilidade. Se o contaminante tem uma natureza química diferente dos demais componentes da mistura. Ou eu posso aqui dentro do meu agente de separação máximo colocar uma quarta molécula, por exemplo, pode complexar, pode ser um agente complexante, ou fazer uma interação ácido-base, tá? Que desloca, que muda o potencial químico só daquele contaminante aqui na interface, deslocando ele para outra fase e arrastando ele na outra fase. Entendeu? Ajudou? Entendi. Ajudou, obrigada. E aí, uma fase sobe, outra desce, elas vão para caminhos diferentes por gravidade, porque elas são imissíveis, né? Então você vai ter que ter um outro equipamento para fazer a separação das fases, ou usando a gravidade, ou usando alguma outra maneira, né? E aí vai ter o carreador pobre do contaminante e o agente de separação máximo rico no contaminante. E depois, óbvio, gente, toda vez que eu uso o agente de separação máximo, eu tenho que ter um outro processo para recuperar, o que significa mais custo. Isso tem que ser levado em conta na tomada de decisão. Então, ajudou a leitura, gente? Professor, nessa extração líquido-líquido, o solvente tem que ser necessariamente miscível? Tem, claro que tem. Porque senão, se eu formar uma única fase, eu vou ter uma única saída. Se ele se misturar, como é que eu vou separar depois? Eu vou ter que ter um outro equipamento para separar todo mundo. Então, o que estava ruim ficou pior. Entendeu? Se ele for parcialmente miscível, eu vou ter muita perda do agente de separação máximo para o carreador. Então, além de ter que fazer o tratamento do agente de separação máximo, eu vou ter que ter um outro equipamento para tratar a corrente que eu queria limpar. Eu limpei de um e sujei do outro. Entendeu? Assim, eles têm que ser, as correntes têm que ser emissível, mas um dos componentes vai ser solúvel no MSA. Isso. Você pode deixar só por conta da termodinâmica fazer isso. Então, você olha para a sua mistura problema. Aquele contaminante, ele tem, por exemplo, algum grupo funcional, né, que os outros não têm. Aí eu vou pegar um solvente que vai interagir com aquele cara só por interação intermolecular de polo, alguma coisa assim. Ou então, eu malandramente, eu batizo o meu solvente, né, com alguma outra molécula ativa, que, por exemplo, pode complexar o cara que eu quero tirar. Ou fazer uma reação ácido-base reversível, que depois eu consigo reverter. Tá? E aí eu já estou falando de o meu agente de separação máxima está puro mais. Ele vai ter um meio immiscível, escoando, com alguma moléculazinha espertinha lá dentro, que vai chegar na interface. Opa, você eu quero. Entendeu? Vai puxar ali por algum tipo de interação específica. Ok, entendi. Entendeu? Gente, aberto para dúvidas do formulário também. Professor, eu não sei se só eu que não entendi uma parte, mas essa questão da extração líquido-líquido, uma coisa não ficou clara para mim. Vão entrar dois componentes, né, dois líquidos dentro da coluna, por exemplo. E um deles vai... aí, ao inserir o agente de separação mássica, um deles vai se ligar a ele. Então, meio que esse agente vai atuar como
Ele vai se ligar a ele, então eles vão se separar em duas fases. Calma. Desde o início, não é isso não. Sempre eu vou ter duas fases. Sempre duas fases. O equipamento é só um contactor. Sim. Então eu vou ter interface de fase, tá? Vamos pensar no caso mais simples. O contaminante, ele é o único que solubiliza no solvente. Esquece a turbinada que eu dei nele. Tá? Então, é a mesma coisa do equilíbrio líquido-vapor. Você vai ter o equilíbrio termodinâmico na interface, aí você vai ter o bulk da fase rica em carreador e o bulk da fase rica em solvente, no MSA. E aí você tem o equilíbrio termodinâmico, só ele aqui na interface ele vai estar mais rico, então ele vai migrar para o bulk dessa corrente e o bulk da corrente do carreador vai estar mais pobre do que a interface. Então ele vai sair lá do seio da corrente original, vai em direção à interface, quando ele chega aqui, ele perturba o equilíbrio, tem a redistribuição, aqui está mais concentrado que aqui, e aí ele vai migrar para o bulk. Só que como isso está em corrente o tempo todo, entrando e saindo, então ele vai sendo arrastado e esse processo continua enquanto houver contato. Normalmente a gente faz contra-corrente. Então quando você chegar lá no topo da coluna, você vai ter no topo da coluna o carreador rico, porque ele acabou de entrar na coluna rico em contaminante, mas você vai ter o MCA também rico, porque ele já atravessou a coluna toda. Mas mesmo assim você garante um gradiente de potencial favorável para o contaminante sair do seio do carreador, da fase rica em carreador, para a fase rica em solvente. E lá no fundo da coluna, você tem o carreador quase já esgotado, né? Quase já especificado do jeito que você quer, mas você também tem um solvente fresco. Então, você garante ainda a força motriz para ainda sair mais um pouquinho do contaminante do seio do carreador em direção. E é a mesma lógica. O equilíbrio termodinâmico estabelece o limite e a transferência de massa às taxas. E em cada elemento do equipamento, você vai ter um novo equilíbrio, um novo bulk. Né? Então, a corrente do carreador ela vai limpando à medida que ela desce e o agente de separação máximo vai ficando enriquecido à medida que ele sobe. Uma outra maneira de fazer extração líquido-líquido é misturador decantador. Você bota todo mundo num grande copo, bota um empenhador mexendo e deixa E aí, mas é contínuo, o tempo todo está entrando solvente e alimentação. E aí por transbordo. Aí o tempo de residência é para garantir o tempo de contato. Sempre você vai ter uma fase dispersa em gotículas, né? E uma fase contínua, onde essas gotículas vão estar dispersas. Então vai depender das tensões superficiais, da vazão de cada uma. Você vai ter uma dispersa na outra. Então você vai ter gotinhas de uma fase subindo num contínuo da outra. Né? E aí, depois que mistura e transborda, você leva as duas fases para um decantador. E o decantador, como são fases diferentes, a gravidade atuando, a fase mais leve, entre aspas, vai subindo, sai para o transbordo no final do decantador, e a fase mais pesada, mais densa, vai ficando para o fundo, sai pelo dreno do decantador lá no final. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Rodrigo, eu tenho uma pergunta na questão do formulário, que você pergunta como se traduz uma meta de separação composicional. No texto não tem nada sobre isso, e eu não consegui ler ainda os itens do capítulo 1. Como é que é a pergunta? Repete a pergunta para mim. Como se traduz uma meta de separação composicional? Eu dei alguns exemplos da aula, né? Depois vocês aproveitem para dar uma revisitada, né? Nas notas não tem, tá ok? Essa discussão de metas seria interessante vocês lerem os outros itens do capítulo 1, principalmente o item 1.7 e 1.8,
Eu estou pensando se eu preparo uma aula, porque eu achei interessante essa discussão. Você pode definir uma meta seguinte, olha, na corrente vapor, eu aceito no máximo 3% de, sei lá, de um componente pesado, de ciclohexano, onde eu alimentei etano, eteno, propano, propeno, butano, cheguei de C1 até C8, por exemplo. Peguei nafta, peguei uma corrente de mistura de nafta e corrente leve. Nafta leve e nafta pesada, por exemplo. Aí joguei, aí eu defino um corte. Então, eu tenho uma meta para aquele componente. E aí eu defino uma meta assim, bom, então eu vou ter para o N-pentano, eu aceito no fundo, no máximo, 1% de N-pentano. Então, essa meta ela tem que ser respeitada no projeto do equipamento. Estabelecer uma meta. Ou então eu posso fazer o seguinte, olha, na minha separação eu quero remover 99% do CO2 do gás natural. Então eu vou projetar uma membrana, uma coluna de absorção para fazer essa remoção. Então, de todo o CO2 que entra, 99% tem que sair junto com a agente de separação máximo ou tem que sair no permeado da membrana. O concentrado da membrana, ele só aceita 1% do CO2 que entrou, ou 3%. Depende e essa meta pode... Ou eu vou fazer um tratamento não efluente. Eu leio uma legislação ambiental e falo, olha, o nível de zinco que é aceitado para você descarregar essa corrente no rio aqui, ó, é no máximo 100 ppm. Então eu vou pensar numa extração líquido-líquido, por exemplo, para pegar esse efluente líquido. Eu vou pensar num agente de separação máximo oleoso. E aí para zinco, normalmente eu tenho que botar alguma carguinha ali que vai complexar o zinco, por exemplo. E aí eu vou projetar quantas etapas, né, o tamanho da minha extração líquido-líquido, para que minha corrente de saída saia no máximo com aqueles 100 ppm de zinco. Ou eu vou projetar uma coluna de adsorção para fazer o que eu chamo de polimento do óleo diesel. Né? Você tem aí o diesel 10, que só aceita 10 ppm de composto sulfurado. Legislação ambiental. Então, essas metas são estabelecidas para o cliente. Você tem que perguntar para o cliente. O cliente pode ser um rio, ou, quer dizer, o cliente pode ser atender uma legislação ambiental, o cliente pode ser a qualidade de um produto, a pureza de um produto, ou o cliente pode ser o próximo equipamento. Ó, eu preciso de uma bateria de coluna de destilação. Na primeira bateria eu vou fazer o corte C5, C6. Aí a corrente mais leve eu vou fazer um outro corte e tal. E aí eu vou fazendo metas de equipamento para equipamento. E assim por diante. Ficou claro? Não, mas por exemplo, numa das respostas estava assim... desejo de se remover 99% do óleo pelo produto do topo. Tudo bem que óleo é uma parada pesada e geralmente não sai pelo topo. Mas isso seria uma meta? Então, o óleo é muito vago, né? Óleo não é um componente. Óleo é uma fase. Entendeu a diferença? E partículas deverão ser produto de fundo. Também seria... Eu tenho uma mistura que é um fluido escorrendo e esse fluido tem particulados. O particulado é uma fase. Isso é problema de Operute 1. Eu não estou fazendo uma separação composicional. Repara que o enunciado é uma meta para uma separação composicional. Essa é uma separação de fase. Que eram as metas que vocês viram nos equipamentos de Operute 1. Eu botei aí para ver se vocês estavam atentos mesmo a aquela distinção que a gente fez ontem. Tá certo, verdade. Né? Mas foi ótimo, porque deu a oportunidade de rever isso. Tá, ficou claro. Obrigada. Legal. O Igor quer fazer sua pergunta agora? Gente, olha só, vamos fazer o seguinte.
As demais perguntas, coloquem no chat, que ao longo da semana eu vou respondendo. Lá no chat do Classroom. Eu queria que nesses 10 minutos vocês se reunissem, né, para os grupos, para testar aí a maneira com que vocês vão conversar. O que eu quero? Vocês vão montar um parágrafo, meia página, tá? Onde vocês vão correr atrás das informações dos componentes que estão... Normalmente eu fiz misturas binárias, né? E aí vão ver se vocês vão explorar propriedades moleculares. Vocês vão fazer uma simulação, imaginando que vocês conhecem a temperatura, a pressão, pode até trazer algum exemplo. Então vocês vão ter diferentes formas de preparar a explicação, a liberdade poética, tá? A princípio eu pensei na apresentação de um Word. Se vocês quiserem fazer um podcast, lindo. Se vocês quiserem fazer uma apresentação, um filminho, um videozinho, lindo. Não quero amarrar a maneira de vocês apresentarem o resultado, tá? Se quiserem fazer um teatrinho, lindo. Se quiserem fazer um protótipo, lindo. Mas, ou faz o basicão, faz um texto, e aí vocês vão lá na tarefa e apresentam a tarefa, e aí eu vou corrigir a tarefa do grupo, tá? E vocês têm até segunda-feira, se eu não me engano, não é isso? Para montar isso. Tá bom? Enquanto isso, eu vou pensar nas atividades da semana que vem e vou já pensar em lista de exercício, colocar mais material para vocês aí no Drive. No Drive e na sala de aula. Então eu vou fechar aqui meu áudio temporariamente, vocês me chamem a hora que vocês quiserem e tentem se encontrar aí. Acho que o mais importante é vocês tentarem se encontrar e tentar dividir as tarefas aí para a semana. Alguma dúvida das minhas expectativas? Rodrigo, então a gente pode dar como finalizado